Obrigado, pastor Samuel. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor Jesus no livro de Gênesis, capítulo 2, louvando a Deus por esta honrosa, grande oportunidade de estar ministrando nesta noite, falando a palavra de Deus aos irmãos, nesta tribuna, com muita responsabilidade e tremor e dependência do Espírito de Deus. Louvado seja Deus. A partir do verso 23, capítulo 2 de Gênesis, leamos a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Quantos podem dizer graças a Deus? Tome o seu assento. Meus irmãos, é uma alegria, mais uma vez eu reitero isso, de estar com vocês nesta noite, dividindo esse texto sagrado. No capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos aqui a criação do mundo. E no capítulo 2 de Gênesis, nós nos deparamos com a criação da família. E esta semana, que é a semana romântica do mês de junho, onde se comemora o Dia dos Namorados, os solteiros, namorados, noivos e também os casados, celebram esta data importante nas suas vidas, né? Os solteiros e também os casados aproveitam a data para celebrar o dia que se conheceram, o dia em que os olhos se cruzaram, o coração bateu mais forte no peito, e eles decidiram então caminhar juntos, não é? E a família, ela está totalmente referendada pela palavra de Deus. A família é um projeto de Deus. A família é algo que Deus criou para que nós pudéssemos desfrutar e vivenciar o paraíso aqui na terra. Quantos nesta noite podem louvar pela sua família, pela família que você tem? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor pela sua família. Você pode dizer: a minha família é uma bênção? Declarar nesta noite: a minha família é abençoada em nome do Senhor Jesus. Em nenhum outro lugar, em nenhum outro ambiente nós somos tão confortados, acolhidos, recebidos, nos sentimos tão à vontade como no seio da nossa casa, no seio da nossa família. É em nossa casa que nós retomamos o contato com o nosso eu mais autêntico, que se recolhe nos bastidores, esperando o dia acabar. E nessa privacidade, a gente vai renovar a nossa força, vai renovar a nossa energia, vai renovar o nosso entusiasmo, para quando o dia amanhecer, nós, mais uma vez, vamos sair para o trabalho, vamos sair para as nossas atividades, revigorados, né? Para enfrentar mais um dia, mais uma semana, um mês,
mais uma tarefa, mais um grande desafio. A casa é este ambiente. A casa, ela se torna, para todos nós, um lugar de refúgio, um lugar de proteção, que nos protege. Principalmente agora, nesta época do frio, nós temos enfrentado aqui em Goiânia baixas temperaturas, além daquela temperatura que nós somos acostumados aqui no centro-oeste brasileiro, e o frio tem perdurado um pouco aqui. A casa é esse lugar que nos protege do frio. É lá que nós estamos seguros, resguardados do frio, da chuva, das intempéries, do vendaval, do vento forte. É esse conceito que nós conhecemos de proteção. A casa é um lugar de refúgio, é um ambiente em que nós nos acolhemos. A casa é importante para cada um dos seres humanos. Um dos maiores arquitetos desse período, o romano Marcos Vitruvio, ele traz na essência da palavra casa a etimologia lar, oriunda da palavra lareira. Lareira, que é aquele fogo que aquece. A palavra, ela vem então oriunda desta simbologia. Segundo Marcos Vitruvio, um lugar, um ambiente que aquece. Então tem tudo a ver com o conceito de fogo, de unir ao seu redor as pessoas mais chegadas, as pessoas próximas, que fazem parte daquele núcleo familiar, que integram um laço familiar, sendo de modo figurativo um cobertor emocional que aquece e aproxima e protege todos os integrantes desta casa, desta família. Então, o lar, a nossa família, é exatamente esse lugar. Como nós dependemos, como nós precisamos deste cobertor emocional. Como que nós dependemos e precisamos desse cobertor que aquece as nossas vidas. A casa, o lar, é esse lugar quente, é esse lugar que nos acolhe, que nos restaura. Então, é exatamente isto a definição de casa. Agora, existem muitas pessoas que têm uma casa, mas não usufruem desse acolhimento. Moram dentro de uma casa, dividem o mesmo espaço, estão debaixo do mesmo teto, mas elas não usufruem desta comunhão, não usufruem desta alegria, desta harmonia. Elas vivem ali num lugar de divisão e elas não recebem esse acolhimento, elas não têm esse aquecimento emocional. Esse cobertor não existe ali naquele lugar. Então a nossa oração nesta noite é que cada dia mais, todos nós, venhamos contribuir para que a nossa casa, de fato, seja esse cobertor emocional. Essa semana eu vi um comercial bem antigo, de uma loja bem antiga, em que um personagem bate na porta e aí ele é o frio. E alguém lá de dentro pergunta: alô, quem bate? E ele diz: é o frio. E a pessoa lá de dentro diz: não adianta bater, eu não deixo você entrar. Quantos já distinguiram? Eu não vou falar aqui, né? Quem se lembra desse comercial? Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Por quê? Você não vai entrar aqui frio, porque aqui é um lugar, o quê? Quente. Repita comigo, um lugar quente. Tem fogo aí na sua casa? Tem fogo aí na sua família? Tem fogo no ambiente que você está dividindo com seus entes queridos? É um lugar que a lareira está acesa,
está acesa ou apagada. Nesta noite, nós estamos aqui lendo e aprendendo da parte de Deus, recebendo de Deus graça, para que nós possamos ser promotores, para que quando essa lareira estiver apagando, pastor Isaías, nós sejamos aquele primeiro a aquecer, a colocar fogo. Se depender de mim, essa lareira não vai apagar, né? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: se depender de mim, a lareira da minha casa não vai apagar. Louvado seja Deus. Então o lar é esse abrigo para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, para que nós possamos descansar, desenvolver-nos, né, e crescermos. É exatamente isso, lugar de crescimento, e isso vai promover esse crescimento. Rui Barbosa afirmou que a família é a célula máter da sociedade, a família é a primeira sociedade em que participamos. É a mais importante, a única que tem laços indissolúveis. Na nossa família, neste ambiente familiar, é onde nós vivemos a maior parte da nossa existência, onde nós vamos desenvolver. Desenvolver o quê, pastor Eliseu Lima? Desenvolver os nossos talentos naturais, desenvolver os nossos dons espirituais. É em casa. Hoje mesmo nós fizemos uma pergunta na rádio sobre isso, a divisão de tarefas. Se um cônjuge ajuda o outro nas tarefas de casa, não é? E uma irmã ligou lá e disse: pastor, eu ajudo ele a lavar o carro, mas depois ele me ajuda aqui na cozinha, vai para a pia, né? Então é uma tarefa mútua, em que os dois trabalhando juntos trazem um significado. É importante você que é casado, que está aqui nesta noite, fazer alguma tarefa junto, não é? O meu sogro, já aposentado, com a minha sogra, um dia o meu cunhado chegou lá e pegou ele a minha sogra fazendo o tricô de um lado e meu sogro do outro, fazendo o tricô. De boa, tranquilo. Era o momento de desfrutar aquilo dentro daquele ambiente. Aí o meu cunhado pergunta: ei, pai, para quem já foi pescador, caçador de onça, as famílias, elas fabricam pessoas, fabricam cidadãos, fabricam maridos, esposas, pais, mães, fabricam gente com todo tipo de estrutura física, moral, espiritual, emocional e psicológica. É na família que tudo começa. É na família que se aprende a ser uma pessoa honesta, que se aprende a trabalhar, ser filho, um bom filho, esposo, pai, esposa, mãe. E a partir desses exemplos, o caráter dessas pessoas vão se formando. Vão se formando. Porque o pai e a mãe são modelos. E os filhos vão copiando aquilo que o pai e a mãe estão refletindo dentro de casa. Os filhos estão de olho nos pais. Então o pai e a mãe são os modelos que vai imprimir no coração dessas crianças esse caráter, essa forma de agir, de pensar. E a Bíblia, ela nos mostra exemplos de fábricas maravilhosas, como o da irmã Eunice.
que mesmo casada com um descrente, ela produziu um pastor dentro da sua casa, por causa do ambiente da sua casa, por causa do ambiente da sua família. Ela conseguiu produzir um pastor, um homem que refletiu a glória do Senhor sobre esta terra, o jovem Timóteo, dentro de um ambiente acolhedor, imprimindo nele esse carinho, esse afeto, essa atenção, porque toda criança precisa de atenção, toda criança precisa de afeto, toda criança precisa do abraço. Isaac, na caminhada ao sacrifício, ele vai subindo com seu pai Abraão, e ele vai olhando o seu pai, ele vai observando o seu pai, e ele vê na figura do seu pai a figura de um homem obediente a Deus. Por isso ele não teve dificuldade nenhuma de seguir o mesmo exemplo do pai. Uma família abençoada é como uma casa cujo alicerce é Deus. O amor é a estrutura e o afeto é a decoração. Tudo contribui para que essa pessoa esteja preparada para voar. Ela vai enfrentar dificuldade na vida, ela vai enfrentar as vicissitudes que a vida impõe, mas o que ela vivenciou na sua infância e na sua adolescência vai dar para ela condição de ela sobreviver e superar esses desafios. Então nós temos que tatuar no nosso coração esta verdade, que a família é um projeto de Deus na terra. Nós temos que lutar pela nossa família, defender a nossa família, não abrir mão da nossa família. Saber que a família é algo que Deus nos deu para nos abençoar. Foi feito um estudo em 81 civilizações e descobriram que nenhuma dessas civilizações sobreviveu quando elas desconstruíram a família. Foi feita essa pesquisa em 81 civilizações. E todas que desconstruíram a família não sobreviveu. É por isso que a igreja brasileira, e principalmente a igreja de Campinas, o nosso querido bispo, a bispa Neuza, bispo Ides, a nossa diretoria, a nossa igreja tem levantado a bandeira da família. Tem pregado, tem levantado a voz para defender os valores da família. Foi exatamente o discurso que o pastor Samuel fez ontem na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, nas homenagens feitas pelo deputado Henrique César no Dia do Pastor. A igreja é esse estandarte que levanta e que fala bem alto, apregoando que a família é de Deus, e a família é um lugar de cura, a família é um lugar de restauração, a família é um lugar de crescimento, a família é um lugar de bênção. O primeiro milagre de Jesus, que Jesus operou, não foi um milagre da multiplicação, não foi uma cura, não foi uma libertação. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Em um casamento. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. Para que os irmãos percebam
a importância da família, a importância do lar, a importância do casamento. Em Gênesis, no capítulo 2 e os versículos que nós lemos, essa é a passagem básica da formação da família em toda a Bíblia Sagrada. E quando Jesus falou sobre o divórcio em Mateus capítulo 19, ele cita esses versículos que nós lemos aqui.